Tá. Mas isso já quer dizer mais. Gabigol tem mais em tudo. Em tudo o Gabigol é mais. Em tudo. Tudo? Tudo. Ah. O Gabigol, inclusive os palmeirenses idolatram o Gabigol. E a Conmebol divulgou o local da final da Libertadores da América 2024. A partida mais aguardada do ano para quem é do continente americano e é apaixonado por futebol. A data, 30 de novembro. E o local, estádio... Quem é mais ídolo? Dudu, há 9 anos no Palmeiras, ou Gabigol há 5 anos no Flamengo? Antes, responda, quem é mais ídolo? Gabigol no Flamengo ou Dudu no Palmeiras? Telinhas, por favor. 10 minutos de palhaçada já nesse programa. Vamos falar sério agora. Não vai conseguir. Eu tô curioso pra saber Vai, vamos lá. Vamos lá. Gabigol, 268 jogos, 153 gols, 42 assistências. Mas ele é bom ou não é? 11 títulos. 2 títulos de Libertadores, onde os 3 gols foram dele. 2 títulos de Brasileirão, 2 vezes campeão da Supercopa, 1 título da Recopa, 1 Copa do Brasil e 3 vezes campeão carioca. Como ele tá em love ali com a taça da Libertadores. Veja só, pegou até um clima lá, fechou até os olhinhos, olha lá. Que felicidade, hein? Agora vamos ao Dudu. 433 jogos, 88 gols, 96 assistências. 12 títulos. Tem um título a mais que o Gabigol, mas tem mais tempo também, 9 anos. 2 vezes campeão da Libertadores da América. Gabigol também tem 2 títulos. 4 títulos de Brasileirão. 1 Supercopa do Brasil, 1 Recopa, 1 Copa do Brasil, 3 vezes campeão paulista. O número de títulos ali tem uma semelhança, né? 2 Libertadores, 3 estaduais, 1 Copa do Brasil, Supercopa. Descargaram pouco, né? Pouca coisa, né? Maior vencedor da história do clube com Ademir da Guia e Junqueira. Só isso. Pô, como comparar 9 anos com 5 anos, mas, cara, 5 anos do Gabigol bem intensos, né? E olha, a gente fala 9 anos do Dudu no Palmeiras, uma raridade. Por que é que fica 9 anos num clube hoje em dia? Mas, cara, 5 do Gabigol também é tempo pra caramba num clube brasileiro aqui. O Dudu só teve um hiato, aquele momento que ele saiu, foi pro Catar, né? E depois acabou voltando pro Palmeiras, quando o Palmeiras até ganhou um título ali de Libertadores, né? E ele participou de 2 jogos, acho que na fase de grupos e tal, depois saiu no primeiro título do Abel como treinador do Palmeiras. Segundo de Libertadores do Palmeiras. Então vamos à pergunta. Eu acho que eu vou começar com o Fábio Luciano aqui, Percy. E aqui a gente tem 2 especialistas no assunto. Fábio Luciano e Zé Elias. Vou passar a bola pro Fábio Luciano. Tá difícil? Eu não consigo, William. Vai ajudando, a gente vai te ajudando. Primeiro, boa tarde a todos, né? O nosso boa tarde aqui já foi dado. E, enfim, boa tarde a todos que nos assistem. Eu não consigo cravar quem é mais ídolo na história do futebol, por exemplo, porque são 2 caras que os números mostram, né? A importância que eles têm para os seus clubes, William. Então, assim, a idolatria é estabelecida, né? São caras que têm o respeito do torcedor, que têm conquistas importantes, que com certeza, quando saírem dos seus clubes, estarão marcados na história, né? Terão uma importância muito grande com relação à história de Palmeiras e de Flamengo. E acho que tem uma história ainda a ser escrita, né? Eu acho que, né, terão mais tempo de casa, pela qualidade que tem, pela história já que escreveram. E, enfim, não é fácil, eu acho que isso não é fácil você se tornar ídolo, o tamanho desses caras em clubes como Palmeiras e Flamengo. Então, assim, são clubes de muita pressão, de muita responsabilidade, de que o torcedor cobra títulos a todo ano, principalmente a partir de alguns anos, né? Porque são clubes que investiram demais na estrutura, investiram em elencos qualificados, e aí tem uma disputa também de vaidades dentro do grupo. Então, são jogadores muito importantes, jogadores gigantescos e que são ídolos realmente, assim, né? É lógico que a gente pode olhar para a história e ver jogadores maiores, né? A gente pode ver colocar o Zico no Flamengo, o Ademir da Guia no Palmeiras, mas são jogadores gigantescos e de uma história vencedora e que chama muita atenção, com certeza. O Dudu não está mais perto de Ademir da Guia, por exemplo, do que o Gabigol do Zico? Então, e a gente, assim, o Dudu é difícil falar, né? Porque, assim, eu me sinto mais à vontade, William,
E acho que as pessoas podem entender isso quando eu falo de Corinthians e Flamengo, né? Porque eu joguei. Ponte Preta, não, mas aí a gente... Você não foi ídolo na Ponte? Isso, tem o de cá, né? Tem o Messi de cá, isso. E a Ponte também. Pô. Vou colocar a Ponte também. Ele engana falando que é Corinthians e Flamengo. Ele é Ponte. Não, eu sou Ponte, Eu sou Ponte, isso eu não escondo de ninguém. Flamengo e Corinthians da Libertadores? Tu lembra que teve? Flamengo e Corinthians na Libertadores? Sim. Eu sou Ponte, ele corria com essa direto. Sim, é isso. Corria, assim, mas eu me sinto mais à vontade em falar desses clubes, né? Porque, assim, eu entendo um pouco o sentimento do torcedor, né? A maneira como eles enxergam os seus ídolos, o que é necessário para você conquistar essa idolatria. O Palmeiras eu olho um pouquinho mais de longe, né? Porque eu respeito o torcedor, né? Os seus ídolos, a sua história, mas acabei não vestindo a camisa e, enfim. O Dudu é um grande jogador para o Palmeiras, colocando o Dudu em questão, né? Assim, eu não vou colocar que é maior do que o Ademir da Guia, porque eu acho que não são só conquistas, né? Eu acho que o ídolo, ele representa algumas coisas a mais, sabe? O cara tá 9 anos. Isso, identificação, enfim, exemplo para os mais jovens, o respeito à camisa, mas é muito tempo. É muito tempo. Eu nunca assim, eu fiquei na média de clube de 3 a 4 anos em cada clube que eu vesti, que eu trabalhei. Né? 9 anos é muito difícil você permanecer, né? Você tem que ter esse algo a mais que se fala. Tem que ser exemplo no dia a dia, você tem que ter uma energia muito boa, tem que ser um vencedor na carreira para você permanecer. Então é isso, William. Assim, da minha parte, ficam os elogios a esses dois caras, que construíram e vêm construindo uma história incrível no futebol, principalmente com conquistas e respeito dos seus companheiros, respeito do torcedor. Agora, essa pergunta de quem é mais ídolo, eu particularmente, eu não consigo apontar. Ídolo é uma coisa muito pessoal, subjetiva e que cada um tem um critério muito específico. Eu tenho meus critérios para idolatria. Não necessariamente, até agora, boa tarde a todos que fã de esporte, não necessariamente o ídolo, ele é quem ganhou mais, quem jogou mais, ou quem batia melhor na bola, ou ia de fora para dentro, fazia o facão, ou finalizava. O cara não precisa ser craque para ser ídolo. O ídolo é o cara que te marcou em algum momento especial. Exatamente. E aquilo ali, sabe, cada um acho que tem o seu. Por exemplo, quando a gente até brinca aqui, porque ele sempre bate nessa tecla, quando o Birne senta aqui, para ele é negociável, é uma questão do Raí, que não tem outro nome. Maior que o Pelé, segundo o Birne. E aí é uma questão pessoal do que marca, e acho que isso que cabe. O Zé tem o dele, o Capito, o Bobo. Então, assim, eu acho que a pergunta é... A comparação é muito interessante pela data, né? Pela data. Agora, eu acho que tem valência para tudo que é lado aí, porque o Dudu, ele é um cara que ele é o símbolo de uma transformação do Palmeiras, né? Ele chega com o Palmeiras embaixo, se reerguendo. É um balão no Corinthians. No São Paulo, até. É um balão no Corinthians. Sim. É um cara que participa dos títulos. Você tem Gabriel Jesus, mas você tem Dudu. Depois você teve até um protagonismo de o Moisés, mas tinha o Dudu. Tinha o Bruno Henrique, tinha o Dudu. Depois passa a ter tem título que o Dudu não tá, é bom lembrar. A primeira Libertadores do Abel, ele não tá. Mas então, assim, tem sempre algum protagonista ali aparecendo, mas tem sempre o Dudu. Então, o Dudu virou essa cara do Palmeiras, independentemente da situação dele no time atual. Porque a situação do Gabigol no time atual também não é garantida. Você hoje não consegue falar que o Gabriel é titular, você teve papo de Flamengo. O que eu acho que marca muito são dois jogadores de personalidade muito forte. Sim. São dois caras vencedores. São dois caras de personalidade muito forte. Acho que aqui não tem essa questão do muro. Porque como é que eu vou querer dizer para o palmeirense que o Gabigol é mais ídolo do Flamengo que o Dudu dele? Como é que eu vou dizer para o rubro-negro que o Dudu é mais ídolo aqui do Palmeiras e São Paulo do que o Gabriel dele? O cara que passou a vida inteira sonhando em ver a Libertadores, o Gabriel fez 2 gols em menos de 5 minutos para virar contra o River. Uma Libertadores que nunca veio. Fez 4 gols em finais de Libertadores. Se tem final de Libertadores, tem gol, é do Gabriel. É do Gabriel. Esse cara se acostumou com isso. Se ele viu o final de Libertadores, o cara que tem menos de 40 anos, né? Então, é muito difícil. Agora, eu acho que tem muito da relação que cada um alimenta com o clube. E aí, para mim, tem só uma mínima diferença. Eu acho que o Dudu, com todos os problemas que ele já teve extracampo, teve que sair fora, teve que sair um ano, sair fora não dá, né, Bu? Sai fora. Pode entrar para dentro também. Teve que sair por um ano, pode subir para deixar cima, a poeira baixar, voltar. Eu acho que o Dudu tem menos episódios de atrito com o clube em si do que o Gabriel. Sim. E eu entendo quem queira pegar por esse viés. O Gabriel tem muitos momentos que você fala, pô, ô Gabriel, segura aí que o Flamengo é maior que qualquer jogador. E que você precisa, sabe,
segurar, Dudu dar uma soube chamada. segurar no retorno dele quando o Abel deixou ele na reserva, calma, Cara, ficou insatisfeito. Ele mesmo falou, Nunca foi fã mas do entendeu. momento, ele nunca escondeu, mas ele falava, e eu acho isso de um respeito muito grande, e para muita gente talvez isso seja um critério muito importante, a maneira como o Dudu respeita a relação dele e tudo mais, mas não é colocar acima e abaixo, só que eu acho que tem uma situação, Gabriel tem um momento muito delicado, tem momentos muito delicados dele dentro do Flamengo, mas você também vê muita gente aí que, ó, quebrou o pau, falou que não rendeu, que 2023 não foi nada, mas tem que respeitar a figura do Gabriel. E até falava, é uma loucura pensar em abrir mão de um ídolo desse tamanho por um rival direto. O Corinthians é um rival direto no cenário nacional, ainda que não tenha disputado mais do que aquela final da Copa do Brasil, mas é um rival direto. Sim. Agora, eu acho que tem coisa para todo mundo aí. Aí é uma questão muito subjetiva. Tem gente que possa achar uma Tem coisa... pra todo mundo? Tem para todo mundo. Tem opção para todo mundo. Tem escolha para todo mundo. Tem culpa nenhuma nisso aí, não. Você já tá ansioso aí. Eu tô curioso com o que o Bubu vai falar, já. Mas, tô curioso. Vai sair alguma coisa aqui? Não, imagina. Olha, sei não, viu? Só uma coisa, eu não lembro se o se o Dudu passou, nesse período todo de Palmeiras, algum momento, como o Gabriel passou no ano passado. De torcedor cornetando. Corneta, ok, tem uma aqui, outra, acontece. Sim. Mas assim, um ano onde ele perde a titularidade, o Gabigol, onde demonstra insatisfação, é crítica em cima do Gabigol. Gabriel tem muitos momentos de afronta, né? Entendeu? E o ano afronta muitas vezes algumas coisas, algumas situações, Eu não lembro do Dudu passar por uma situação assim no palco. Quando ele volta... Isso também não torna um mais ídolo que o outro, acho que é uma situação que pondera. É só comparativo. A gente vai ficar comparando várias coisas aqui dos dois, né? O Dudu, no retorno, ele fica na reserva, volta aos poucos e tal, e mesmo insatisfeito, ele não cria muito caso, aceita e tal, e depois volta à titularidade. E fez uma falta imensa para o Palmeiras aí no ano passado. Fala aí, Zé. Tudo bem, e você? Não, eu leio, né, algumas coisas assim, alguns negócios de filosofia por conta do meu sogro e tal, que eu aprendi e tal. E eu vivi 3 anos na Grécia. E na Grécia a gente conversava muito e tal, e eu vou pegar o que fala, né? O ídolo, o que significa o ídolo na Grécia, né? Que agora é alto nível aqui. É diferente, agora é diferente. Eu tô falando porque seria injusto. É demais, hein? Seria injusto eu achar que o Dudu é mais ídolo do que o Gabigol, que o Gabigol é mais ídolo do que... Eu fiquei pensando assim, qual a melhor definição que eu posso... dá para esses dois casos, Pô, né? tu voltou 202024 lá em cima, né? Não. Cara, alto nível. Não, eu tô... Cara, e aí, tá nem parecido o que está aqui como definição é o seguinte... O bloco está no linha de passe, hein, Zé? Tá louco. É originalmente um objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina. Frequentemente é associada a ele poderes sobrenaturais ou propriedade de permitir uma comunicação entre os mortais. É exatamente o que existe, é a emoção do futebol de uma arquibancada para o campo. É a comunicação. Eu sempre digo que você tem que ter nos seus clubes, ou dentro de 11 jogadores, aquele jogador que se comunica com a torcida. Aquele jogador que você está ali e os caras se identificam, que esse cara me representa, e ele consegue, através do que o jogador faz em campo, entrar na vida mais íntima, né? Na parte mais íntima de um torcedor. E esses dois caras conseguem fazer isso. Seja no ódio, seja na alegria, na raiva, muitas vezes de xingar, né? O Gabigol, marrento e tal, mas o Gabigol faz o gol, vai lá, faz assim, os caras já começam a delirar. Eles entram na cabeça da galera. O Dudu também é aquele meio mimi, né? O Dudu é meio... reclama, e o caramba... O Dudu evoluiu nisso também. Reclamação, de tomar cartão. Faz o gol e sai comemorando e todo mundo já esquece justamente por conta disso daí. Essa capacidade que esses caras têm de se comunicar através do jeito deles, do jeito próprio deles dentro de campo, com o torcedor. Se identificar. Vocês falaram aqui sobre idolatria, né? Sobre a questão de nós termos sido jogadores e identificados com algumas torcidas. É muito por conta disso. Eu não fiz nada forçado para que eu pudesse ser reconhecido do trabalho. Eu acho que o Fábio também, acho que ninguém aqui faz isso. Mas essa questão de ser o natural, muitas vezes faz com que as pessoas se identificam. E eu acho que é exatamente isso. É a comunicação natural de um sentimento que existe entre jogadores e torcedores. E esses caras conseguem fazer isso de forma perfeita. Muito bem. Ali é que está o X da questão agora. Agora é que eu quero ver.
Todo mundo poderá, difícil vai escolher cravar um, difícil escolher outro, não consigo, estou pensando aqui. O outro veio com uma história aqui do... Filosofia grega. Brincadeira. Meu cara jogou na Grécia, né, meu? Agora vem ele, hein? Eu também fui pra Grécia, mas eu fui pra curtir ídolo de uma geração, Santorini, Mykonos, entendeu? Teve muito Gostou de filosofia. Mykonos? Bem. Hã? Gostou de Mykonos? Gostei, eu aluguei um quadriciclo, fiquei dando uma volta ali na ilha ali e tal. Foi divertido ali, uma emoção. Divertido vai ser a sua opinião, vai. Não, primeiro, boa tarde, né? Capita, prazer estar com você aqui ao lado... Sempre. Lado da incoerência, né? Ele é coerência. Ele é coerente, vai ter eu problema, tenho vai que ter puxar ele treta aqui, aí. né? Às vezes ele tá... Tem duas não, agora uma hora A explanação dele foi muito boa, mas foi coerente, né? Então eu esperava um pouco de incoerência, não teve. Boa tarde ao Zé, ao Pedro, fã de esporte. Bom, é o seguinte, eu trabalho com números, né? Com informações, né? Enquanto vocês estavam comentando, eu estava apurando aqui. Apurando na internet, que é uma coisa que eu faço desde 96, né? Sim. Gabigol tem 11 milhões e meio de seguidores no Instagram. 11 milhões e meio. O Dudu tem 2 milhões e 200, né? Eu não vou revelar quantos eu tenho, quantos milhões de seguidores eu tenho, mas isso já quer dizer mais. Gabigol tem mais em tudo. Em tudo o Gabigol é mais. Em tudo. Tudo? Tudo. Ah. O Gabigol, inclusive os palmeirenses idolatram o Gabigol. Você vai lembrar quando ele defendia o Santos, ele entrou no Allianz Parque, lindo Allianz Parque, os torcedores palmeirenses, os garotinhos palmeirenses, tudo tirando... Acho que já era no Flamengo. Queriam tirar foto com ele, jogador, e já era rival não do Flamengo, era rival do Santos. Ele é ídolo da garotada, a garotada pira nele. Garotada é verdade. Então, ele é um ídolo que extrapola, inclusive, a nação, né? Ele é um cara que faz a comemoração mais emblemática do futebol brasileiro. Ele não é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um fenômeno, é um ídolo global e fez aquela famosa comemoração do Si. No Brasil... O Ronaldo tem mais seguidores que o Messi? Cristiano Ronaldo é o cara que tem mais seguidores de tudo. Então ele é maior que o Messi, é isso? Ele é mais midiático. É o caso. O Gabigol, que ele só assim, olhando assim, levantando o braço assim, já levanta o Maracanã. O cara vai lá e chega lá, perde um jogo de ida contra o Galo, vai ser um inferno. Entendeu? Ele tem um poder de comunicação. E os jogadores, eles agem na arquibancada de formas diferentes, né? A do Flamengo, ela é uma torcida mais festiva. Ela é uma torcida mais empolgada. E, né, até pela Tem sósia do Dudu? Existe e aí sósia? O Gabigol cria essa conexão que o Zé falou muito bem. O do Palmeiras é o Dudu, então, né? É uma torcida um pouco mais séria, né? O sósia do Gabigol virou subcelebridade. Até por isso, talvez esse jeito do Gabigol, não é culpa talvez do Gabigol. esse jeito do Gabigol da nossa no sociedade. Palmeiras não daria tanto mas eu não vi um palmeirense como o Dudu. E ao contrário, se o Dudu fosse pro Flamengo, por exemplo, mais quieto. Pra mim, e acho que pra muita essa é a gente, questão de idolatria. O maior ídolo do Palmeiras neste século chama-se Marcos. Goleiro que foi até pra Série B. Campeão do mundo mas e tocou. Mas você pode ter gente que acha século. que é o Dudu. Pode ser, mas assim... Tem gente que pode achar que é o Dudu. O Gabigol certamente é o grande ídolo do Flamengo desse século. É um grande ídolo do Palmeiras. E você vê o perfil do Ademir da Guia. O perfil dele, low como profile, pessoa. Tá low ele é mais Gabigol ou ele é mais Dudu? Ele é mais Dudu. É isso. Por exemplo, torcedor, cada torcida tem o seu jeito de olhar pro seu Na minha seleção do Flamengo de todos os tempos, que eu fiz durante a pandemia, eu botei no ataque o Gabigol. Na minha seleção do Palmeiras de todos os tempos, eu não botei o Dudu. Não coloquei. Cada um tem seu gosto, pode ter sua análise. Pra mim, não. Então, pra mim, o Dudu... Quem você colocou no Palmeiras? Eu preciso lembrar, eu escalo o Palmeiras aqui. Se foi Jolinho Botelho na direita, o Edmundo. Não, em tese pra concorrer com ele, né? Muita gente faz disputa com o Edmundo, né? Vou lembrar agora todo mundo, mas a formação básica tinha a Ademir da Guia, Evair, acho que eu botei Evair de centroavante, não botei o César Maluco, não. Então, bom. É o seguinte, então pra mim, em qualquer critério, nos números inclusive ali, só em assistências, né, que o Dudu supera. Não, mas é desproporcional pelo tempo. Mas o que você espera do Gabigol? Mais gols do que o Dudu. É você espera do Dudu mais assistências. Gabigol, é questão de posição, é isso. E a comparação pelos números é um pouco difícil por causa do tempo, né? Um ficou mais tempo que o outro. E mesmo com menos tempo, o Gabigol é mais impactante. Tanto que a gente está comparando um cara de 9 anos contra um de 5, e aqui até agora discutiu na mesa, ficou todo mundo em cima do muro, né? É pau a pau. Sim. Bom, se o cara em 5 anos já conseguiu empatar a idolatria com o cara que está 9, até nisso ele já tem vantagem, entendeu? Em menos tempo ele fez mais barulho. Ele virou o maior artilheiro da história do Brasil na Libertadores. Superou o Luizão.
Entendeu? Só o Zico e ele... Talvez o Gabigol não consiga ficar no Flamengo o mesmo tempo que o Dudu fique. Isso também tem valor de idolatria, né? Então, tem cara que fica pouco tempo, mas é marcante, é impactante. Então, é difícil. O Gabigol saindo do Flamengo, pra mim, o negócio é colossal o tamanho dele. Ficar 9 anos no Palmeiras, fazer o que o Dudu fez, porque gera um desgaste. Não é fácil também. Não é fácil. Por isso que é tão difícil a escolha. O Gabigol, em 5 anos, atingiu, como diria Bruno, né? O Pedro, um outro recorte. Um patamar... O apogeu. Absurdo. Falando, algumas pessoas falam que é abaixo do Zico apenas. Sim. Né? O Dudu são 9 anos no Palmeiras, um clube difícil de você lidar com o dia a dia, pressão. A pressão no Palmeiras ela é gigantesca também. É uma forma diferente de. E só uma coisa para ver essa questão então, do tempo. Para você ficar 9 anos nesse clube também é uma questão de. Porque é o respeito gigantesco. O Bubu, não o Dudu, o Bubu levantou aqui. Em 5 anos. O Gabigol tem praticamente o mesmo número de títulos do Dudu, os números e tal, etc. Mas aí eu recorro aqui ao Pedro Ivo, que falou o seguinte, e acho que isso a gente tem que ponderar. Não é que o Gabigol também chegou na boa, mas já era um Flamengo estruturado, preparado, que recebe Gabigol, Bruno Henrique e tal, etc. e tal. Mas já era um Flamengo... E chega a Arrascaeta também naquela Era um Flamengo que já estava voando, assim, já estava no céu, o avião já estava no céu. Dudu são 9 anos. Quando o Gabigol chega no Flamengo, o Dudu já era ídolo. Já... E outra, a chegada do Dudu no Palmeiras... Tinha 2 brasileiros. Já era assim, o time jogava para o Dudu. Sim. O time, você falava do Palmeiras, é o Dudu. Sim, mas o Palmeiras, quando o Dudu chega, o avião ainda está... Posso escalar meu Palmeiras todos os tempos que eu botei? E ele vem... Ele quer escalar. Quer escalar o Palmeiras? Quero. Vai. Marcos, grande ídolo, neste século. Eu tô ferrado. Palmeiras. Aqui eu já posso até fazer uma mudança. Já vou fazer uma mudança, atualizar. Vou dar um F5, hein, tá? Marcos, Djalma Santos, lateral direita, Luiz Pereira e eu tinha botado o Valdemar Fiume, eu vou botar... Gustavo Gomes na zaga. Pra mim entrou aqui. Roberto Carlos, lateral esquerdo. No meio campo, Dudu, aí Jair da Rosa Pinto e Ademir da Guia. Julinho Botelho, que é quem fica na frente pra mim do Edmundo... E do Dudu. Evair de centroavante. O Edmundo tá na ponta esquerda, eu já inverti o Edmundo. Então, o Julinho Botelho, Evair e Edmundo. Porque o Edmundo, pra mim, embora tenha ficado menos tempo que o Dudu e não tenha conquistado Libertadores, por exemplo, o Edmundo foi muito marcante, cara. O Edmundo jogava mais que os dois, com todo respeito. Então, o Edmundo jogava mais que Gabigol. E o negócio do animal ajudou a tirar o Palmeiras da fila, que era tão doída, tal, 17 anos sem título, provocando, entendeu? Ele era bocudo. O Edmundo se comunicava bem ou mal às vezes, mas se comunicava muito com a torcida, né? Então, e ele rodou mais, né? Não só foi no Vasco, mas jogou no Flamengo, jogou no Corinthians. Vestiu a camisa do Corinthians, né? Então, mas mesmo assim... Imagina o Dudu vestindo a camisa do Corinthians, por exemplo, nessa questão de idolatria, de história. Como jogador, o Edmundo foi animal, como outros também. Eu já, particularmente, eu não consigo colocar um ídolo maior de um clube se ele vestiu a camisa de um rival. Isso é a minha condição particular, assim, ou pode ter uma exceção muito grande. Eu vou meio por aí também. Porque, cara, ídolo da história, se o ídolo ele entende a rivalidade, ele entende o que se passa entre as arquibancadas, e aí eu já tenho um pouco, eu respeito muito o atleta, a decisão profissional, e você fala isso, o cara é profissional, ele pode vestir a camisa de qualquer clube que ele queira, né? O Romário vestiu a camisa Mas tem o preço da idolatria. Mas tem o preço da idolatria maior, não da idolatria. Ser ídolo, meu Flamengo, todos eles são. Mas você escravar como idolatria, assim, um jogador que vestiu a camisa de rivais, eu acho que é um pouquinho mais... Na minha seleção, na minha particular, não entra. Respeito o jogador, o profissionalismo, enfim, as mudanças. Mas na minha lista não entra um jogador que vestiu a camisa de Flamengo e Vasco, por exemplo, de Corinthians e Palmeiras, de Ponte e Guarani. O Romário jogou no Flamengo, ele não entra no Vasco? Na minha não entra. Uma dúvida, na minha não. Eu amo o Romário, hein? Eu amo o Romário. O Romário, ele é ídolo. Eu tô falando isso, né? Assim, é difícil... Acho que o Romário extrapola. Tem é um dos exemplos, né, que pode extrapolar um pouquinho. Mas isso é uma questão particular, como a gente falou, questão particular da idolatria. Eu, na minha seleção, eu tenho uma objeção muito grande de quem vestiu camisas de times rivais aí para serem colocados na história. Do conceito do Capita, que eu acho interessante, eu falo, cada um tem a sua régua. Isso, exatamente. O Capita no seu auge ali, você jamais, então, teria vestido uma proposta de Palmeiras e Vasco? Jamais. É por isso que eu falo. Jamais. Como tive.
Tive convite para jogar na Turquia, no rival. Tive convite para jogar aqui e jamais. Isso que eu falo, isso é muito particular e eu respeito demais o profissional que faz isso. É a minha questão particular. Eu jamais vestiria a camisa do Guarani, jamais vestiria a camisa do Palmeiras, São Paulo, jamais vestiria a camisa de Vasco, Fluminense. Isso jamais. É uma questão particular. Então, isso é uma conversa particular. Isso é uma conversa particular. Cada um tem um ídolo que merece. Por exemplo, o meu ídolo no esporte é o Ayrton Senna. E não tem nada a ver com futebol. O meu ídolo maior é o Ayrton Senna. E é o meu. Acabou. Ponto final. E ninguém vai se meter nisso. Não vestiu a camisa que ele sonhava. Ele queria dirigir a Ferrari, ele dirigiu. Mas é só isso que eu falei. Ai de quem se meter. É isso. Não, o Ayrton Senna, pelo amor de Deus. Eu ia questionar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então, o Ayrton Senna não defendeu a Ferrari. É isso. Não vai falar que era o pequeno? Nenhum jogador, pra mim, eu fui atleta profissional, nenhum jogador, pra mim, da história foi tão ídolo pra mim como o Ayrton Senna. E ponto. Então esse é o meu ídolo. Fenômeno era do Barcelona, acho que é isso. É uma questão muito particular. Com todo respeito. Me permita só escalar para terminar a minha explanação. Eu escalei o meu Palmeiras todos os tempos sem o Dudu. Agora eu vou escalar o meu Mengão todos os tempos com o Gabigol. Meu Mengão é demais. Meu Mengão aí, ó. Raul, Leandro, Domingos da Guia, Moser e Júnior. Andrade, Adil e Zico, meio campo clássico. Massa, na frente, Gabigol, Leônidas da Silva e Dida. Técnico Jorge Jesus. Gabigol, Leônidas da Silva e Dida. Então o Gabigol, pra mim, está no Mengão todos os tempos. O Dudu não está... Canta tua zaga aí de novo, qual é que é? Domingos da Guia e Moser. O resto é muito time de 81. Júnior, Raul, Leandro... Leandro de um lado e a tua esquerda é qual? Andrade. Júnior. É a base do time 81. Eu tirei o Nunes, botei o Leônidas. O Dida tá. O Tita, eu botei o Gabigol. O Lico, eu botei o Dida. Que era ídolo do Zico, né? Sim, um dos 4 maiores ídolos da história do Flamengo. Uma boa seleção. O Flamengo Moser, é bem... Moser e... Domingos da Guia, que é uma lenda da zaga. O Fábio Luciano, que jogou no Corinthians, é ídolo do Corinthians e é ídolo, zagueiro. O cara não botou o Capita, viu? Não, mas nem quero... Em cima disso que eu... quero estar nessa seleção. Daqui a pouco ele aperta o F5. Eu nem me meto nessa seleção. Em cima do que o Capita falou, é muito provável que o Gabigol realmente também... O Dudu nem joga em rivais, porque 3 anos de contrato ainda. Está com 32, vai para 35. É muito provável que a gente veja o Dudu com 12 anos de Palmeiras. Sim. 12 anos. E assim, é bom lembrar os dois, hein? O Gabigol só jogou no Santos. Isso tem um peso, hein? Depois foi pro Fla. Tô falando do Brasil, né? O Dudu, Grêmio. E Cruzeiro também, né? Passou pelo Cruzeiro também. Pelo Cruzeiro. E foi pro Palmeiras. Pro Palmeiras. E não são assim, rivais, aquela coisa, jogou isso. A carreira deles no futebol brasileiro, maior parte da carreira, grande parte da carreira, Flamengo e Palmeiras. Sim. Então, assim, o Gabigol ainda tem mais um ano de contrato, vai ver a história da renovação e tal, etc. Dá para imaginar o Gabigol com essa idolatria que ele tem e vestir na camisa do Vasco. Isso que eu falo, com todo o respeito. E se ele vestir a camisa do Vasco em algum momento, isso pode acontecer porque ele é um profissional, essa conversa vai mudar, até com relação ao torcedor do Flamengo, né? Essa idolatria, ela vai ser respeitada pelas conquistas, né? Que o Gabigol teve pela importância. Mas se o Gabigol, por exemplo, num futuro vestir a camisa do Vasco, com certeza essa idolatria vai ser diminuída. Esse tipo de troca acontecia mais no teu tempo, não acontecia? Por exemplo, a gente falou aqui do Romário, que jogou no Flamengo, jogou no Vasco. O Viola foi o Edmundo jogou no Corinthians, o Viola. Do Flamengo jogou nos dois, imitou o Porco e foi jogar no Palmeiras. É porque o mundo vai mudando, né? O próprio Ronaldo jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona e no Real Madrid. Inter e Milan. E no Inter e no Milan também. Infelizmente, existem coisas boas que o mundo evoluiu e coisas ruins nesse sentido, né? Porque, por exemplo, antigamente você tinha esse tipo de situação. Você lembra o Rincon, quando sai do Corinthians e vai para o Santos? Sim. Os caras fazem dinheiro, aquelas coisas todas. Existiam, né, protestos. Hoje não, hoje a questão da violência, da ignorância, do cancelamento, dessas coisas todas que ela é potencializada e multiplicada pelas redes sociais, isso infelizmente acaba prejudicando muitas vezes isso. E a Conmebol divulgou o local da final da Libertadores da América 2024. A partida mais aguardada do ano para quem é do continente americano e é apaixonado por futebol. A data, 30 de novembro. E o local,
Estádio Monumental de Núñez. É isso aí. Campo do River Plate. Pela primeira vez, desde que surgiu a final única na Libertadores da América, nós teremos a decisão na Argentina. Em 2019, Lima. Em 2020, que foi disputado em 2021 por causa da pandemia, Maracanã. Em 2021 ainda, no final do ano, Montevidéu. Em 2022, Guayaquil. E em 2023, de novo, Rio de Janeiro, Maracanã. Os argentinos há muito queriam ter essa oportunidade, até pela importância, pela relevância da Argentina no cenário do futebol da América do Sul e internacional. E agora chegou a hora. A final acontecerá no estádio do River Plate, que depois de reformas, tiraram a pista de atletismo e ali colocaram mais cadeiras junto ao gramado, o que o transformou num caldeirão gigantesco, numa super panela de pressão. E hoje o estádio do River Plate é o que tem a maior capacidade de público da América do Sul, chegando a 87 mil espectadores. E não há a menor dúvida de que ele estará lotadíssimo para esse jogo histórico. A primeira final única de Libertadores da América disputada na Argentina. E isso será uma motivação maior para os argentinos e um problema maior para os brasileiros na Libertadores da América. Eu costumo falar, ela é traiçoeira. Tem muita gente dizendo aí, a Libertadores é totalmente dominada pelos brasileiros, e é um fato. Os brasileiros ganharam as últimas 5 edições. Entretanto, sempre acontecem surpresas. Sempre favoritos ficam pelo meio do caminho. E nesta edição de agora, os argentinos que não conquistam uma Libertadores desde 2018, quando o River Plate foi o campeão, de lá para cá só deu Brasil, 19 Flamengo, 20 Palmeiras, 21 Palmeiras, 22 Flamengo, 23 Fluminense. Eles vão tentar de tudo para conseguir conquistar novamente a glória eterna. E jogarão em casa uma final. E o River Plate, num primeiro momento, é o grande candidato da Argentina a tirar esse domínio do futebol brasileiro. Apesar de ter perdido o De La Cruz para o Flamengo, que é um dos seus principais jogadores, o River Plate contratou muita gente que não pôde jogar a Libertadores do ano passado, porque antes das quartas de final, o River foi eliminado exatamente pelo Internacional. Então, jogadores como Lanzini, por exemplo, que acabaram chegando lá da Europa, não puderam jogar a Libertadores da América. E o River vem muito forte para esta edição e é a grande ameaça para os brasileiros que são os favoritos na competição. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro. O São Paulo, ele tem muita tradição na competição, né? Mas é um time que perdeu agora o Dorival, está tentando se reestruturar. Acho que não está no rol dos favoritos, mas merece todo o respeito. Ou seja, a Libertadores da América será extraordinária. E a final, onde a glória eterna será decidida, num palco maravilhoso, dentro da Argentina, e eles vão fazer de tudo para ter um argentino, pelo menos, na grande decisão. E o dono da casa, o River Plate, é o principal candidato da Argentina. Lembrando que o Boca Juniors não conseguiu classificação e vai jogar a Sul-Americana, o atual vice-campeão da América, o pesado